Provavelmente você lembra muito bem que a resposta para a pergunta "pra quem você vai ligar?" sempre vai ser os caça-fantasmas. Mas você talvez não lembre de toda a história dos Ghostbusters. Então vem comigo que nesse vídeo eu relembro tudo de mais importante nos 3 longas até aqui dessa franquia. Os professores universitários Peter, Raymond e Egon são os maiores especialistas sobre parapsicologia na Universidade de Nova York. A pesquisa deles está indo tão bem que os 3 até se depararam com o fantasma de uma senhora numa biblioteca. Mesmo assim, o reitor acha que o trio é uma farsa e suspende a verba de pesquisa deles. Os professores vão parar no olho da rua, mas Peter enxerga ali um copo meio cheio naquela situação. Ele acha que essa é uma oportunidade de transformar a pesquisa num negócio e ganhar dinheiro com a primeira firma de exterminação de fantasmas. Eles alugam então um quartel de bombeiros abandonado, reformam um carro velho, contratam uma secretária e viram tipo detetizadores paranormais. Eles começam um movimento bem fraco, mas um dia a musicista Dana Barrett entra em contato com os caça-fantasmas depois de se deparar com um cachorro demoníaco na casa dela. O bicho emite um único som, ele só diz Zu. Os 3 assumem o caso, mas também tem que ajudar um hotel que está sendo assombrado por um fantasma verde e gosmento apelidado de Slimer, que aqui no Brasil virou geleia. Eles usam armas de prótons e armadilhas para fantasmas que eles mesmos desenvolveram e vão lá capturar o geleia. O único porém é que eles não podem deixar os feixes de prótons se cruzar de jeito nenhum. Senão eles podem acabar destruindo o mundo sem querer. Nova York começa a ficar cada vez mais assombrada e para os caça-fantasmas isso é ótimo. Eles conseguem cada vez mais trabalhos e acabam ficando famosos no processo. I'm sure there's one big question on everybody's mind and I imagine you are the man to answer that. How is Elvis and have you seen him lately? Eles até contratam um 4º membro pro grupo, o Winston Zeddemore, que é um cara que não vem dessa mesma realidade deles, é acadêmica e tudo mais, mas ele tá ali porque ele precisa mesmo de um trabalho. Os caça-fantasmas estudam o caso da Dana e descobrem que Zu é um dos 2 guardiões de Gozer, o deus da destruição. Os guardiões estão em busca de corpos humanos para possuírem. Um deles vai atrás da Dana e o outro do vizinho nerd dela, o Louis. Os caça-fantasmas precisam manter os 2 separados, porque ela é a porteira e ele é o mestre da chave, o que significa que quando os 2 se juntarem, vai ser o primeiro passo para trazer o Gozer para esse mundo. O time deixa o Louis preso lá no QG deles e a Dana dopada na casa dela. Então, por enquanto tá tudo certo. Acontece que o Peck, um inspetor da Agência de Proteção Ambiental, tá suspeitando das atividades dos caça-fantasmas e aparece lá na sede deles para prender os 4 e desativar os equipamentos deles. Bom, quando ele desliga tudo, a liberdade canta. Todos os fantasmas que eles capturaram são soltos e o Louis consegue escapar e encontrar a Dana. Tem fantasmas saindo de tudo que é bueiro de Nova York e a cidade tá um caos. Então os caça-fantasmas convencem o prefeito de soltar os 4 para que eles possam, salvar a cidade. Os caça-fantasmas vão lá no topo do prédio da Dana e do Louis, onde foi aberto um portal para convocar o Gozer. O deus aparece na forma de uma mulher e taca um monte de poderzinho em cima dos caça-fantasmas que quase são arremessados do topo do prédio. Eles usam os raios de prótons nela e a vilã some. Mas ela não some porque foi derrotada, e sim porque vai tomar uma forma de uma outra criatura que ela pede para os caça-fantasmas escolherem que forma que vai ser. Eles não pensam em nada e todo mundo consegue limpar a mente, menos o Ray. Tried to think of the most harmless thing. Something I loved from my childhood. Something that could never ever possibly destroy us. Mr. Stay Puft. Nice thinking, Ray. Pois é, aí aparece uma versão de 30 metros do Homem de Marshmallow do Stay Puft, que vira um filme de kaiju. O monstro começa a destruir Nova York e os caça-fantasmas percebem que só vão parar ele se tomarem uma medida drástica. Chegou a hora de ignorar as regras de cruzar os raios de prótons. Rola uma explosão gigante, mas o plano dá certo. Eles destroem o Homem de Marshmallow, fecham o portal e salvam a cidade. O Peter, que passou o filme inteiro flertando com a Dana, acaba beijando ela, todos os caça-fantasmas são aplaudidos pelo público e o filme acaba com eles se tornando heróis.
Mas ou você morre como herói ou vive o suficiente para ser processado pelos danos causados pelo patrimônio público que você causou na cidade. É exatamente isso que rola com os caça-fantasmas. 5 anos depois dos eventos do primeiro filme, eles tiveram que fechar os negócios e agora o Ray tem uma livraria focada em ocultismo e também trabalha junto com Winston se vestindo de caça-fantasma em festas infantis. Já o Egon voltou para a vida no laboratório na Universidade de Columbia e o Peter virou o apresentador de um talk show mediúnico. Outra personagem que seguiu a vida foi a Dana, que teve um filho com o ex-marido dela. Esse marido, que não é o Peter, aliás, hein, ó. Eles chegaram a ficar juntos, mas nunca se casaram e já até terminaram, né, o relacionamento deles. Um dia, o carrinho do bebê dela fica possuído e sai descendo a rua descontroladamente. Não acontece nenhuma tragédia, mas ela vai até os caça-fantasmas para pedir ajuda. O problema todo da Dana começa no trabalho dela. Ela está trabalhando agora no museu, onde o espírito do Viggo, um poderoso mago do século XVII, está preso dentro de um quadro. Ele comanda o Dr. Janos, que é o chefe da Dana, e ele quer que ele vá atrás de uma criança para ele possuir no ano novo. A criança mais próxima dele é justamente o Oscar, o filho da Dana. Enquanto isso, os caça-fantasmas estão investigando o lugar onde o carrinho do bebê parou. Ilegalmente, né? Porque eles não têm mais permissão para operar o negócio deles. Eles descobrem um rio de gosma rosa passando por debaixo da cidade. Nesse processo, eles, sem querer, derrubam a eletricidade da cidade inteira e são presos. Durante o julgamento, uma amostra da gosma é apresentada como prova e explode quando o juiz fica com raiva. Essa explosão libera 2 fantasmas na sala e a justiça propõe que eles aprisionem os fantasmas em troca de serem inocentados das acusações. Bom, depois disso, os caça-fantasmas finalmente voltam aos negócios. A gosma invade o apartamento da Dana e ataca ela, então ela precisa ir para a casa do Peter para ficar segura. E aí a relação dos dois começa a reacender. Os caça-fantasmas descobrem que a gosma reage às emoções das pessoas e que deve ser a forma física de toda a negatividade dos nova-iorquinos. Eles descobrem também que o rio está correndo em direção ao museu. Eles contam então as descobertas para o prefeito, mas acabam sendo internados no hospital psiquiátrico, porque o prefeito não quer que ninguém descubra isso para não atrapalhar as chances dele concorrer como governador. Já é quase ano novo e o Janos sequestra o bebê Oscar. A Dana persegue ele até o museu, mas depois que ela entra lá, o prédio é coberto por uma barreira impenetrável de gosma. Quando a gosma se espalha pela cidade, rolam várias situações sobrenaturais e o prefeito decide soltar os caça-fantasmas para acabarem com a confusão. Eles decidem que o jeito de combater a negatividade é espalhar positividade pela cidade. Mais uma vez, rola um momento kaiju e a Estátua da Liberdade sai caminhando pelas ruas para motivar os nova-iorquinos. O plano dá certo, a positividade se espalha feito uma pandemia e a Estátua da Liberdade quebra o teto do museu para abrir passagem para os caça-fantasmas. Os 4 invadem o prédio e salvam o Oscar das mãos do Janos, mas o Viggo toma a forma física e ele mesmo recaptura o bebê. Parece que tudo está perdido até que uma multidão lá fora faz um coro de aquela música tradicional de fim de ano, e a positividade deles enfraquece o Viggo e ele volta para a pintura. Where's that singing coming from? People outside, huh? Os caça-fantasmas derrotam o vilão e são ovacionados pelo público de novo. No final, eles até recebem, inclusive, a chave da cidade de Nova York. Em 2016 rolou um remake da história, que é bom, viu? Mas não é canônico. Então eu vou dar um resuminho aqui dele. Ele é bem parecido com o primeiro. São 3 pesquisadoras estudando aparições de fantasmas em Nova York e elas se juntam com uma outra mulher que conhece muito bem a cidade. Enquanto o Chris Hemsworth, o Thor, tira a camisa, cena sim, cena não, e elas lutam contra mais de 1000 fantasmas na Times Square e salvam a cidade. Resumi bem? Bom, vai lá assistir porque vale a pena. Mas voltando agora pro cânone, o Egon virou um fazendeiro. Ele tá em Summerville, no Oklahoma, e ele captura uma entidade numa mina da companhia Shandor e cria uma armadilha para capturar um outro fantasma na fazenda dele, mas acontece um problema elétrico e essa armadilha não dispara. Ele acaba sendo atacado pelo fantasma e morrendo do coração. O Egon tem uma filha, a Kelly, mas a relação dos dois era meio distante, né? Aquele caso de, vou sair pra comprar um cigarro e nunca mais volta. A Kelly tá passando por perrengues financeiros. Bom,
Quem nunca, né? Mas como ela herdou uma fazenda, ela se muda pra lá com os filhos adolescentes, Phoebe e Trevor. O Trevor é bem carismático e de cara já faz amizade com a Lucky, uma menina lá da cidade. Já a Phoebe puxou a genialidade do avô e começa a estudar algumas coisas estranhas que estão acontecendo na fazenda. Ela descobre que o lugar é assombrado e encontra uma armadilha para fantasmas. Ela aproveita que está fazendo um curso de verão com o sismólogo Gary e leva para o professor e para o seu colega podcast analisarem o apetrecho. A Phoebe nem sabe direito quem o avô dela era, porque a Kelly raramente falava sobre ele. Mas o Gary é fã dos caça-fantasmas e conta toda a história deles pra menina. Como ela também é um pouquinho sem noção, ele também ajuda a Phoebe a abrir a armadilha. O fantasma que é libertado é um daqueles cachorros do filme original, um guardião do Gozer. A entidade foge pras minas, mas eles percebem que fizeram merda. Lembra que tinha um fantasma assombrando a fazenda? Pois é, a Phoebe descobre que era o próprio Egon e ele ajuda a neta a restaurar os antigos equipamentos dos caça-fantasmas. Ao lado do irmão e do podcast, eles usam as mochilas de Proton, os macacões dos caça-fantasmas e o antigo carro Ecto 1 para perseguir e capturar um fantasma que estava solto na cidade. Não é só o fantasma que vai preso, a criançada toda também vai para a prisão quando o xerife, que é pai do Luck, pega eles. Todo mundo é solto rapidinho, mas o equipamento deles fica com a polícia. Então tem um guardião de Gozer solto na mina e eles não têm equipamentos para fazer algo a respeito disso. Numa situação dessas, quem você chama? Exatamente, os caça-fantasmas. Phoebe encontra então o contato dos antigos caça-fantasmas e liga pro Ray. Eles conversam sobre ele ter se mudado pro interior para tentar capturar alguma entidade e ela avisa para ele que o Egon morreu, porque até agora ninguém tinha avisado para ele. A Phoebe, o Trevor, Podcast e a Luck decidem explorar a mina. Eles encontram um templo da Gozer e um tipo de túmulo com o corpo do Ivo Shandor, o fundador da mina e adorador de Gozer. Eu digo tipo um túmulo porque o Ivo tá vivo, mas tem armadilhas do Egon impedindo ele de voltar pro nosso mundo. Enquanto isso, o fantasma do Egon guia a Kelly para uma parede de fotos e memórias da filha. É um momento importante para ela, porque a Kelly achava que o pai não se importava com ela e nessa hora fica claro que isso não é verdade. A coitada não consegue aproveitar esse momento sentimental porque logo depois ela é atacada e possuída por um dos cachorros do Gozer. Acontece a mesma coisa com o Gary, que inclusive já a esta altura do filme estava ensaiando um romancinho com a Kelly. Eles destroem as armadilhas que estavam impedindo Gozer e Shandor de voltarem à vida e os vilões ressuscitam. Só que a Gozer literalmente rasga o Ivo no meio e sai preparada para destruir o mundo. A cidade começa a ser assombrada por vários fantasmas e a polícia está ocupada tentando controlar o caos, então os novos caça-fantasmas conseguem recuperar os equipamentos que tinham sido apreendidos e vão para a mina com suas mochilas de Proton. Aí começa uma bagunça de clímax, né? O podcast consegue capturar um dos cachorros e libertar Kelly do transe, o que enfraquece um pouquinho o poder do Gozer. Eles então atraem a deusa para a fazenda para usar as armadilhas que o Egon tinha deixado por lá, mas de novo rola um problema de energia e os aparelhos não funcionam. A situação se inverte, porque é o Gozer que consegue libertar o cachorro que tinha sido capturado e faz ele possuir a Lucky. Então tudo volta para estaca zero, porque o poder da deusa volta ao nível máximo. Quando tudo parece perdido, os outros 3 caça-fantasmas originais aparecem. A Gozer tá super ansiosa para matá-los, igual ela matou o Egon, mas os velhos e os novos caça-fantasmas trabalham em equipe para derrotar a deusa. Parte do time cruza seus prótons para segurar a Gozer, enquanto o resto da galera arruma energia para ativar as armadilhas contra ela. A vilã é derrotada e quem estava possuído é libertado. A Kelly se reconcilia com o pai dela, no caso o fantasma do pai dela, e o espírito do Egon finalmente está livre para ir pro pós-vida, o mais além do título. No finalzinho, a gente vê um pouco da vida dos caça-fantasmas originais em Nova York. O Peter é casado com a Dana, o Winston é um empresário de sucesso, e a gente vê também que no escritório original dos caça-fantasmas tem uma das armadilhas para fantasmas que tá piscando em vermelho, como se tivesse alguma emergência. Sobe os créditos e fica o gancho pro próximo filme. A gente sabe que Ghostbusters Apocalipse de Gelo vai mostrar as 2 gerações de caça-fantasmas se juntando para salvar o mundo de uma entidade que quer
começar uma segunda era do gelo. Então, ó, separa o seu casaquinho para não pegar friagem no próximo filme da franquia. First time in New York history, people froze to death in the middle of July. Aliás, conta pra gente aí, qual o seu caça-fantasma favorito? Você é mais fã do primeiro longa, prefere o segundo, ou é do tipo que curte o mais além mesmo? Conta pra gente aí nos comentários e até mais. E na dúvida, who you gonna call? Ghostbusters!